Ô, Mário, você sabe qual é a vantagem que eu tenho sobre esse discurso da terceira via? É que eu já fui candidato muitas vezes. E você, mesmo sendo muito jovem, Mário, sabe o que foi as eleições de 1989. Eu era um simples metalúrgico. Nem eu acreditava na possibilidade quando eu fui indicado para ser candidato pelo PT. Eu disputei uma eleição com o doutor Aureliano Chaves, que era vice do Figueiredo, com o doutor Ulisses Guimarães, que era o rei do Brasil por conta da aprovação da Constituição, contra o doutor Leonel de Moura Brizola, que era o presidente durante todo o tempo que esteve exilado, contra o doutor Paulo Maluf, que era presidente todo o tempo, contra o doutor Mário Covas, contra o doutor Afif Domingos, contra o doutor Roberto Freire, contra o doutor Marronzinho, contra o doutor Enéas, e deve ter mais que eu já esqueci agora. E eu fui para o segundo turno. Eu e o Collor, ou seja, o que aconteceu? O povo preferiu aqueles que representavam alguma coisa nova. Bom, agora o pessoal começa a discutir terceira via. Não tem terceira via, meu caro. Pode ter quarta, quinta, sexta, certo? O ideal é que nós tivéssemos no Brasil partidos de verdade, porque os partidos de hoje funcionam como uma cooperativa, em função do fundo partidário, em função do fundo eleitoral. As pessoas montam agrupamento de deputados e dizem que é um partido político. Se você pegar no Brasil partido com ideário, com programa, com manifesto, com bandeira, com música e com militância concreta, você tem no Brasil o PT. Depois você tem o PCdoB, depois você tem o PSB. Mas partido ideológico você não tem. Então as pessoas, ao invés de criar um partido, criaram uma cooperativa de deputados. Sabe? E que não fica a vida inteira. Agora mesmo a imprensa costuma tratar o Centrão como se fosse um partido. O Centrão não é um partido. O Centrão é como se fosse um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro. Tá? Agora lembrei bem a coisa. É um fundo de investimento no fracasso do Bolsonaro, porque se tem uma coisa que deputado adora, é presidente fraco. Quanto mais fraco tiver o presidente, mais os deputados fazem a farra do boi. E o Bolsonaro está imaginando que o Centrão vai dar toda a sustentação para ele. O que vai acontecer é que o Centrão está tendo a maior fatia de dinheiro da história do Congresso. O que é importante a gente saber que vai ainda aprovar o orçamento de 2022 no final do ano, e quando os deputados pegarem o seu quinhão no bolo partidário, eles vão dar o pé e o Bolsonaro vai ficar como ficou o doutor Ulisses Guimarães sozinho, como ficou o Quercia sozinho, quando disputou as eleições presidenciais. Então, como no Brasil não tem partido nacional, os partidos são tribos regionais. O partido na Bahia pensa na Bahia, o partido em Pernambuco pensa em Pernambuco, o partido de São Paulo pensa em São Paulo. O único partido que pensa diferente e que tem decisão da direção nacional é o PT. Sabe? Obviamente que os partidos menores também têm, como PSOL, PCdoB, PSB. E o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, meu caro. É verdade que eu tenho 75 anos, eu gostaria que tivesse concorrendo às eleições uma pessoa de 50. Mas você há de lembrar que as pessoas novas nem sempre resolvem o problema. O Collor era muito novo e foi um desastre para esse país. O que você precisa é juntar pessoas que têm experiência, pessoas que tenham compromisso, pessoas que tenham a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, mas pessoas que tenham também a decência e a coragem de dizer que vai cuidar do povo mais necessitado. É aquele que está desempregado, é aquele que está com fome, é aquele que não tem onde morar, aquele que precisa do Estado. E nós já provamos que é possível melhorar o país. Nós já provamos isso, nós já provamos que é possível fazer justiça social nesse país. É por isso que nós, Mário, quando a gente estava governando esse país, teve a crise do Lehman Brothers, ou seja, quase 100 milhões de pessoas perderam o emprego na Europa e nos Estados Unidos, e aqui no nosso querido Brasil, nós criamos 20 milhões de empregos formais. Quando lá o desemprego estava campeando, aqui a gente estava só com 4,3% de desemprego, que é considerado, sabe, eu diria, praticamente um país livre de desemprego. Agora, o que nós temos? Nós temos 15 milhões de desempregados e temos outros 30 milhões de pessoas que estão fazendo bico na informalidade. Hoje as pessoas falam os nomes engraçados, mas no meu tempo era biscate. Né? O cara não tinha emprego, o cara fazia um biscato, o cara fazia um bico. E eles consideram isso trabalho, isso não é trabalho.
Trabalha com o cidadão que está trabalhando, ele está recebendo o seu salário, ele está com uma carteira assinada, ele tem previdência social, ele tem um mínimo de seguridade para o seu filho. É isso que nós precisamos restabelecer no país. A decência de uma sociedade moderna. Acabar com a mentalidade escravocrata que esse país ainda tem. Acabar com essa mentalidade, sabe, da raça branca ou da raça rica ser superior à raça pobre. Sabe, é isso que eu me proponho a fazer. E te confesso, eu ainda não decidi se sou candidato, Mário, porque eu estou com muita paciência, estou conversando com muita gente, estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Então eu penso que nós vamos fazer uma coisa muito nova. Vai ser a coisa mais nova desse país, é fazer o povo voltar a comer 3 vezes. É fazer o povo ter emprego, é fazer o povo comer carne, é fazer o povo almoçar, jantar, é fazer o povo viver bem, trabalhar, estudar. Você não tem noção. Esse dia eu estava em Pernambuco e o menino negro da favela, o menino passou em 9 universidades no Rio de Janeiro. 9 universidades, o menino que fez o ProUni, fez o Enem, sabe? E começou a estudar no ProUni e ganhou, foi fazer vestibular nos Estados Unidos, passou em 9 faculdades e o Paulo Câmara vai dar uma bolsa para esse moleque estudar lá fora.